Ingressar nessa nossa live. Aí. Ô, Felipe. Boa noite, fala, tudo bem? Agora sim. Ó, deu certo. Deu. Que bom. Como é que tá o áudio? Tá ótimo, tá excelente. O meu dá pra escutar? Pra não ficar encurvada. Tá, eu tô... Tá dando pra escutar? Tá? Maravilha. Tem essa Show luz de bola. maravilhosa aí que você tem. Oh, não, a gente tem um problema, porque aí eu preciso usar óculos pra ficar aqui sentado na frente desse computador. Não, E aí fica aquele... Começou a me cegar, eu falei, não, vamos tirar essa luz, deixa assim. Tira, não. Mesmo. Fica legal, não. Você precisa enxergar. É. Ó, vamos, tudo bem, e você? Como é que foi de boa noite, como é que fomos de dia aí? Corrido? Tranquilo, foi bom. Então tá bom. Ó, vamos esperar aí mais um pouquinho, pessoal É só chegar aí. Né? Você falou que Minha mãe já tá aí, a Luana também já entrou. Tá, agora ela vem. Eu acho que o pessoal, assim, esse horário, eu até acho, às vezes é meio complicado, mas é porque a gente tá concorrendo com um monte de gente, um monte de live. Tem um monte de live boa, né? Esse horário é um monte de gente, disputadíssimo isso. Verdade. Mas então lá, agora que eu... Não, a nossa é excelente, a nossa não é boa, a nossa é excelente, a nossa é diferenciada. Mas a gente tá concorrendo com aquela Gabriela Prioli, por exemplo, aquela lá da CBN lá. Poxa, ela tá, a hora que eu fui iniciar, ela iniciou também. Eu falei, poxa, sacanagem, você tá disputando horário com a gente? Ai. Muito bom. Vamos dar mais aí, um pouquinho. Vamos. Sem problemas. Deixa eu falar aqui no meu... Mas eu acho que nós... Vai lá, manda aí pro pessoal. Nós já estamos online. Isso, manda o grupo da família. Ó, vamos começar que vai ser divertido. Então começa por aí, né? Pois o Paulo. Pois é, o Paulo não tem Instagram. Nós vamos ter que providenciar um Instagram pro Paulo para ele poder acompanhar a gente por aqui. Alguém mais assistindo, né? Nossas lives. Alguém mais assistindo. Não, mas nós teremos, eu tenho certeza. O pessoal vai chegar. Tá, você quer começar? Eu acho que nós já temos coro suficiente, né? Eu acho que nós já temos 3 pessoas assistindo. 3 pessoas é fantástico. Acho que tem muita coisa e a gente tem 1 hora só e é muita coisa para falar. Minha mãe é um tema extremamente complicado. Estou procurando no Instagram. Então deixa, então espera. Tem problema. Mãe, a gente espera. Mãe, a gente tem que esperar, né? Mãe, a gente precisa esperar. Muita coisa boa para falar, né? Muito assunto bom. Olha, a gente tem muito assunto bom. Esperando que entrasse pelo meu Instagram, mas aparece no meu, né? Será? Mas aparece no seu. Parece como se eu tivesse... Parece que você está online. Parece que você é online. Fazendo um ao vivo. Você quer fazer o teste, o contrário? Quer fazer o teste? Tentar entrar pelo seu? E a gente volta. Ó, tem gente entrando, beleza. O pessoal vai entrar. Mas é porque, daí, o pessoal vai entrar pelo seu mesmo. Vai aparecer. Aí, já tem uma representante da família. Ó, ótimo. Tudo bem, Flávia? Muito prazer. Tava aparecendo como se eu estivesse fazendo uma live, não tava? No Instagram. Conta aí pra gente, Flávia. A Flávia ainda... Se não tiver, a gente vai ter que voltar. Tem muita coisa boa para falar com ela também. Outra coisa que a gente precisa... não sei se dá para colocar 3 pessoas numa live. Também e tal. Nutricionista. Ela tá escutando, sabe? Eu não preciso nem falar isso que ela tá escutando, Não, a Flávia não respondeu. O Yuli tá aí, Maraísa também. Gente, fica por aí que a gente acabou de começar. O Yuli... Já tá melhorando. Tá melhorando, já temos 8 pessoas, olha que beleza. A quarentena, muita gente preocupada com saúde, preocupada em como fazer atividade física dentro de casa e não poder, né? Isso é ótimo. Restrição para sair de casa e como é que faz? Isso é ótimo. Não pode estar obeso, não pode estar acima do peso, mas não pode sair de casa. E eu acho que a gente precisa falar muito desses temas. Tá lindo. Muito bom. De irmã. De irmã para irmã. Mas
É assim, gente, família é para isso mesmo. Para falar bem da gente. Se pra for dar falar força. mal, não precisa estar aí. É, para dar força. Isso é bom. Eu acho que a gente precisa. Os profissionais da saúde precisam se unir nessa hora, né? A gente precisa se unir para falar, para conversar mesmo sobre o que a gente precisa fazer, como a gente tem que fazer, como fazer, né? Que eu acho que as pessoas ainda têm dúvida, né, de como fazer exercício em casa, os benefícios da atividade em casa. A gente precisa falar sobre isso e tudo que envolve a parte de saúde a gente precisa tocar ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? E Verdade. usar essas ferramentas. Vamos começar? Ou vamos esperar Vamos! sua mãe já entrou? Não, vamos esperar sua mãe. Eu acho assim, mãe é mãe, a gente precisa A esperar. minha mãe começou a me seguir agora. Acabei de ver aqui. Então Curtiu ela minha vai comer, então foto. deixa ela entrar. É, Então deixa ela uma entrar. foto, mas acho que ela não tá conseguindo. Não tem nada, não. Ela vai entrar. Vai dar certo. Ela vai entrar, a gente já vai Tá. conversando. Ó, então, Vamos deixa eu te apresentar perguntar. as Então, eu vou damas. pedir, eu vou pedir para você ser presente. As damas primeiro, por favor. Então, meu nome é Paula Sabrina, eu sou cirurgiã vascular. Para alguns Paula, para alguns Sabrina, para outros Paula Sabrina, o que quer. Tem nome para qualquer gosto. Eu sou cirurgiã vascular, eu fiz faculdade de medicina aqui em Goiânia, na UFG, formei aqui em 2008. E O fiz ano que eu residência. ingressei na faculdade. E fiz residência em cirurgia geral em Belo Horizonte, no Hospital da Polícia Militar. E fiz residência de cirurgia vascular aqui no Hospital das Clínicas mesmo. E daqui eu fiquei e comecei a trabalhar na área e a gente está aí. E o Felipe, a gente conheceu na academia, né, Felipe? Fala aí um pouquinho quem é você. Primeiro, então, para quem está aí, eu sou Felipe Vaz, sou formado em Educação Física, tanto bacharel quanto licenciatura. Sou formado pela PUC, especialista em treinamento funcional. Eu preciso agradecer o convite eu vou te chamar de Sabrina, porque eu só sei te chamar de Sabrina. Pode chamar de Sabrina. Convite da Sabrina para fazer essa live. A Sabrina e o esposo, que também é médico, anestesiologista, são meus alunos e eu acho isso incrível. Acho incrível essa interação na área da saúde. Então, deixa eu agradecer mais uma vez a possibilidade de a gente estar junto hoje. Eu que agradeço. Vamos lá. O Felipe fala muito bem e toda a aula dele é uma aula não só de exercícios, mas de toda a fisiologia do exercício, do movimento, que eu acho importante, que é individualizado, né, Felipe? A importância de ter um acompanhamento individual. Eu falo do eu aqui, Felipe, ele já muda todo o exercício e é individualizado e é assistido. Isso que eu acho que é importante nessa época que a gente está vivendo, né? De pandemia, às vezes a pessoa vai tentar fazer uma atividade sozinho ou seguindo a internet. É ótimo, é melhor do que nada, com certeza, mas quem tem alguma dificuldade, né? Essa questão de ser individualizado, de ter acompanhado, né? De ser acompanhado, de ser fiscalizado, vamos dizer assim, e assistido, né? É muito, muito importante para também não ter lesão, né? Não machucar. Porque agora a gente tem a dificuldade da falta de contato. Então as pessoas estão fazendo em casa. Eu espero que elas estejam fazendo em casa, né, Sabrina? A gente precisa que as pessoas estejam se exercitando em casa. É saúde. É basicamente saúde. Não por estética, é saúde mesmo. Então agradeço as palavras, mas eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação como professor de educação física. Meu papel é esse. É orientar e instruir da melhor forma possível. Né? Esclarecer o que a gente tem de dúvida. E eu acredito que é o mesmo que você faça no consultório. Né? A gente precisa esclarecer as pessoas. As pessoas precisam olhar para as nossas áreas e entender que é muito mais simples, precisa ser muito mais simples. Né? As pessoas precisam compreender. É por isso que a gente está aqui, eu acho, hoje. E deixa eu te perguntar, então, o que faz um cirurgião vascular? Isso. Um cirurgião vascular, né? Muita gente, nossa, que nome comprido, né? O nome mais fácil, não tem um nome mais fácil. Antigamente
existia angiologia, né? Que eu falei que fiz residência médica em cirurgia vascular. Porque o angiologista foi cada vez mais precisando ser cirurgião, né? Ele precisava operar, então não mais ser uma parte clínica apenas, também a parte cirúrgica, né? De procedimentos e tudo. Então, é meio que confuso na cabeça das pessoas, mas é o angiologista que todo mundo conhece, que a gente cuida da circulação como um todo, né? A gente cuida da parte da circulação periférica, vamos dizer assim, o que está relacionado ao coração. A parte cirúrgica do coração é a cirurgia cardiovascular, que já é outra especialização. Mas tudo que está periférico, tipo, sai do coração, dos braços, nas pernas, no pescoço que vai para a cabeça, até o pescoço, essa parte da circulação periférica é da cirurgia vascular. Artérias, veias e vasos linfáticos, basicamente, que compõem a nossa circulação, né? Maravilha. Então é isso, a gente cuida dessa... E eu vou te confessar, eu confesso que eu tinha dúvida sobre o que realmente um cirurgião vascular faz. Eu falei assim, a primeira coisa que eu quero saber, que eu quero perguntar, qual que é a função? Porque o angiologista, bacana, e o cirurgião vascular? Então, pronto, esclareceu. A gente faz a parte clínica e a cirúrgica também, né? É basicamente isso. Maravilha. Ó, sua irmã perguntou aí, eu prometo que eu vou tentar responder. Prometo que eu vou tentar responder. Deixa eu perguntar. Tem mais alguma quais os principais problemas circulatórios, os problemas mais recorrentes, forma de evitar ou tratar? Você quer? Aí eu já abri muito leque. Você está me entrevistando, depois vai ter o troco. Tá bom. Tenho muitas perguntas também para te fazer que o pessoal deixou nas caixinhas de pergunta. Enfim, o que eu mais trato, né? O que é mais frequente no consultório? Dor nas pernas é a queixa mais comum. Dor nas pernas. Em seguida, acho que vem o edema, o inchaço nas pernas. E aí a gente vai extrapolar, né? Cada sintoma pode ser infinitas causas, né? Das causas mais frequentes de dor nas pernas está relacionado às dores de origem venosa, que vai a insuficiência venosa profunda, insuficiência venosa crônica, as varizes, enfim, acho que a parte venosa ela é mais frequente. Além dessas causas de dor nas pernas, a gente tem as causas arteriais, que essas são um pouco menos frequentes, mas também muito importantes, que aparecem muito no consultório da gente. Que aí é uma outra categoria de doença que precisa de tratamento clínico, às vezes tratamento cirúrgico, para desentupir as artérias, vamos dizer assim, que também causa dor, né? E aparece muito no consultório também. Mas eu acho que, basicamente, dor nas pernas é o mais frequente, é o que a gente mais trata, mais cuida. E, dentre as doenças, acho que varizes é a mais frequente no consultório também. Certo? Ok. Teve mais perguntas aí? Tá. Aí eu tenho um monte, mas vai ficar chato, vai ficar entrevista isso. Então tá. Não é legal. Eu também tenho algumas perguntas, mas vamos lá. Como é o nosso roteiro, né, Felipe? Vamos tentar falar do nosso exercício e se a gente conseguir incluir mais alguma coisa aí. Isso é legal. Primeiro, por que eu tive essa ideia de fazer uma live com você, né? Porque eu vejo isso quando eu faço atividade física, né? A importância e tudo, que a gente precisa, nosso corpo pede, nosso corpo precisa. E também minhas pacientes relatam nas conversas que a gente tem no dia a dia, no consultório, foi me dando essa ideia, né? Da gente conversar, assim, tem um exercício que eu posso fazer, tem um exercício que eu não posso fazer, qual é a melhor atividade física, tem alguma coisa que é proibido ou tem alguma coisa que faz bem, melhor, né? Algum exercício melhor que o outro, enfim. E eu falo assim, que para circulação, eu estou respondendo a minha parte, mas você vai responder Por favor. Para circulação já fala, o nome já fala, é movimento, né? O sangue tem que estar em movimento. E nas pernas, especificamente pernas, nas veias, a gente precisa do bombeamento muscular para o retorno venoso acontecer.
Porque o sangue das veias, ele tem que ir de baixo para cima. Ele tem que vencer a força da gravidade, né? Para voltar de volta, para retornar o sangue de volta ao coração. Então, ele tem várias dificuldades para vencer e ele depende do movimento da musculatura, fazer a compressão e bombear o sangue para cima. Então, basicamente por isso, que ele faz bem para a circulação venosa dessa forma. Para a circulação arterial, da mesma forma, devido a vários outros fatores. O sangue arterial é o que desce do coração até o pé e o sangue venoso ele volta do pé até o coração, vamos dizer assim, falando em pernas, né? Então, esse sangue tem que estar em movimento, ele não pode estar parado, porque a partir do momento que ele tem essa dificuldade de retornar, de se movimentar, é que surgem os sintomas. A dor, cansaço, queimação, peso nas pernas, o inchaço, tudo vai decorrer desse sangue parado. Então, eu falo que é um tratamento, atividade física. Para quem tem problema de varizes, de insuficiência venosa, fundamental, faz parte do tratamento. Quem é meu paciente sabe que eu já... É receitinha, toda consulta tem essa pergunta, se está fazendo atividade física regular, né? E se não tiver, é orientado a fazer, a começar, né? Pela importância de tudo isso que eu estou falando. E aí, que você... Pode falar. Pode falar. Eu tô aqui só apreciando, eu tô achando ótimo. E aí eu pergunto, quando tem uma paciente, né? Uma paciente que tem algum problema assim e chega, aí eu mando a paciente para você, vamos dizer assim, né? Eu falo que oriento tal, toda a importância da atividade física para a circulação, né? Para paciente que tem varizes, que tem esse problema. Então aí paciente que às vezes é sedentário, que nunca teve né, contato com nenhum exercício, com nenhuma atividade física regular, né? Aí eu oriento, né, começar. Tem que sair do zero, tem que começar. Precisa. Assim, quando geralmente, né, chegam clientes e aí para treinar, a gente faz uma anamnese, procura ver o histórico desse indivíduo. As queixas são muito recorrentes, principalmente nas mulheres, em relação à parte circulatória. E aí, a minha indicação nada mais é do que movimento. Tá? Tem uma frase que, para mim, é primordial: movimento é vida. Então, a gente não pode deixar de se movimentar. Eu sugiro que, nesse momento, claro que quem vai começar a treinar, a gente precisa ver todo o histórico, mas começar devagar, tá? Exercícios de fácil execução. A gente precisa, nesse momento, ainda mais com esse processo de distanciamento, academias fechadas, a indicação é pesos livres, né? Então, peso corporal. Isso favorece, de parte muscular, ganho de força intramuscular, melhora de equilíbrio, coordenação motora, além de força máxima, tônus muscular, hipertrofia. Isso tudo auxilia diretamente a resposta circulatória, né? Se a gente precisa de estímulos musculares para favorecer o retorno venoso, nada mais interessante que esse indivíduo se movimente. De parte de exercício, além disso, né, além do trabalho de força, que é importante, a gente tem outras tantas possibilidades de trabalho. A gente tem a caminhada, a gente tem a corrida, a gente tem o próprio alongamento, tá, que as pessoas esquecem, é algo que não se valoriza na nossa cultura, o alongamento, né? As pessoas não se alongam, então... E esse trabalho de encurtamento muscular também favorece a concentração e acúmulo de sangue venoso ali naquela região. Então a gente tem o trabalho de força já promove isso, né? Um acúmulo de sangue. Se a gente não se alonga, isso vai ficando ainda mais dificultado, esse retorno ainda fica mais dificultado. Então a gente precisa ter um espaçamento entre fibras, para que isso aconteça de forma mais fácil, né? Então, alongar,
Outra atividade extremamente importante, água. Tudo relacionado à atividade aquática, né? Natação, hidroginástica. Primeiro, natação pela posição, né? A posição horizontal favorece esse processo de retorno, de circulação. A gente tem uma propriedade física da água chamada pressão hidrostática, que é basicamente a pressão que a água faz sobre o corpo enquanto ele está imerso, que favorece o retorno venoso, né? Então, olha, só o que eu tenho a dizer é, exercitem-se. É a melhor forma de prevenir qualquer problema relacionado à parte circulatória. Legal que você falou em relação à pressão hidrostática da água, ela faz um efeito como se fosse uma meia elástica compressiva. Ela faz essa compressão, essa pressão de fora para dentro, como se fosse uma meia elástica. Então, só o fato de você estar dentro da água, nem precisa estar na posição horizontal, né, na posição de natação. Só o fato de você estar dentro da água já está fazendo a pressão hidrostática, né? É ótimo, exatamente. Realmente. Além de evitar impacto, enfim, outras questões. Outras questões relacionadas, por exemplo, ao aparecimento de varizes, né? Que as mulheres têm muita dúvida. Sua mãe, desculpa, né? Sua irmã perguntou alongar antes, né, durante ou após a atividade. Sugestão é alongar após a atividade, tá? Alongamento antes da atividade, a gente precisa pensar que toda atividade requer uma contração muscular. Então, você precisa estar com a cadeia muscular contraída. Por quê? Para gerar um maior padrão de força e, consequentemente, fazer um processo de estabilização das articulações, né? Que a musculatura também serve para isso, para estabilizar as articulações que estão envolvidas nesse movimento. Se a gente alonga antes, a gente espaça as fibras, a gente tem dificuldade de contração muscular, consequentemente diminuição de força durante a atividade e também a possibilidade, um maior índice de lesão ou a possibilidade de acarretar uma lesão por conta dessa fragilidade de estabilidade articular que a gente teria nesse momento. Então, alongar depois da atividade, melhor. Né? Certinho. Depois é melhor. Tem mais uma pergunta? Eu tenho. Ah, é minha mãe, né? Falando aí. Então não podemos minha parar. Mãe. A atividade física é primordial. Ela já sabe, né, Felipe? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Dizem que casa de ferreiro espete pau. Eu espero que não, é verdade. A gente não pode deixar que isso aconteça. Aí é papel nosso. Mas é papel nosso, eu acho, né? Incentivar. Sabrina, deixa eu te perguntar. Eu sei que a gente, né, falou de parte venosa e arterial. Existe uma bendita de um problema relacionado a isso, que são as tromboses. Sim. Você me explica um pouquinho melhor o que seria uma trombose e se existe diferença de venosa e arterial. Sim. O que é trombose? Primeiro, o que é trombo, né? O trombo é como se fosse uma rolha dentro do vaso. Como se fosse um coágulo de sangue que se forma dentro do vaso e a partir do momento que tem esse coágulo lá dentro, o sangue não consegue ultrapassar esse coágulo, fica interrompida a circulação nessa região. E aí dá uma resposta toda para trás, o sangue não consegue fluir, então, e vai acumulando para trás. A trombose pode acontecer na veia e pode acontecer na artéria, porque são doenças diferentes, sintomas diferentes, características diferentes, fatores de riscos diferentes. Para a veia, os fatores de risco aumenta em mulher. Tem algumas doenças do sangue que podem favorecer algumas trombofilias, que a gente chama, que são as pessoas que têm mais predisposição a formar algum trombo. E tem as causas que não são essas causas de trombofilia. São as causas, por exemplo, de ficar muito tempo com a perna parada, de muito tempo com a perna, em situações de pós-operatório. Uma cirurgia muito longa também, é uma cirurgia que fica muito tempo no ato cirúrgico ou no pós-operatório, fica muito tempo sem poder caminhar, né?
Então, é uma cirurgia que, às vezes, demanda uns cuidados maiores para que seja evitada essa trombose. Então, o sangue parado, aí vai tudo em relação àquilo que eu já falei sobre o sangue, a circulação na veia, né? Tudo que dificulta a circulação do sangue na veia é fator de risco para ter trombose. Então, o sangue parado, resumindo, o sangue parado é o que predispõe a formar trombose na veia, que fica muito tempo parado com a perna para baixo, né, numa viagem longa, por exemplo, né? Agora ninguém está viajando, né? Mas uma viagem longa, que a gente às vezes dorme, às vezes, sei lá, a viagem de avião longa, às vezes bebida alcoólica, dorme, fica muito tempo com a perna para baixo, desidrata. Então, isso tudo favorece a formação de trombose. Pós-operatório longo, né? Imobilização, quem fica com gesso na perna, quebrou algum osso, alguma fratura, e algumas cirurgias são mais, favorecem mais a formação de trombo. Por isso exige cuidado, não é por isso que vai ser impeditivo de fazer alguns tipos de cirurgia, não. A gente estratifica os riscos e segue as orientações para evitar a trombose. Isso é em relação à trombose venosa. Trombose arterial já são outros fatores de risco, que um dos principais fatores para a formação de trombo dentro da artéria é o cigarro, né? Associado a todas as outras doenças, hipertensão, diabetes, sedentarismo. O tabagismo é o principal. E o trombo na artéria, ele pode ser tanto uma doença aguda que surge da noite para o dia, quanto pode ser uma doença que vai acontecendo lentamente. Ela pode ser crônica ou aguda, né? A da veia, ela é aguda, ela é abruptamente. Ela entupiu e sente a dor imediatamente. E a da artéria, ela pode ser uma oclusão, um entupimento abrupto, ou pode ser um entupimento ao longo dos anos, que isso vai acontecendo, a hipertensão, o tabagismo, né, o cigarro, e vai entupindo devagarzinho a artéria. E causa dor na perna também. Então, tem trombose arterial, trombose venosa, e tem fatores de riscos diferentes. Tá. Mas quem tem trombose pode fazer atividade física? Sim, ótima pergunta. Quem tem trombose venosa pode fazer atividade física? Vamos diferenciar, né? Já que a gente está diferenciando. Vamos. Eu acho importante. Isso. Quem tem trombose venosa, numa fase aguda, ela não vai suportar nem caminhar, nem uma simples caminhada, às vezes, né? Na maioria dos casos, quando os sintomas são muito evidentes, muito aflorados, ela não consegue caminhar. Então, a gente fala para ter um repouso inicial enquanto o tratamento clínico é iniciado, né? Esse trombo vai estabilizar e ela vai melhorando os sintomas de dor, os sintomas dela, de inchaço e de dor dela. E à medida que vai melhorando, devagarzinho vai retornando a sua caminhada e depois que tiver estabilizado, aí sim é orientado à atividade física, certo? Trombose arterial, o paciente, a gente fala que, em geral, a atividade física é indicada para todo mundo, com seus devidos cuidados, vamos dizer assim. A trombose venosa tem esse detalhe que, a princípio, o paciente não vai suportar caminhar, né? Vai ter uma dor muito forte, às vezes interna, às vezes tem que ficar em repouso em casa por uns dias, e à medida que vai estabilizando, ele volta a fazer atividade física. A trombose arterial. A trombose arterial crônica, né, que a gente está falando, a aguda, ele vai imediatamente para o pronto-socorro, não tem como fazer atividade física. Ele tem que ser operado, a trombose arterial aguda. E a crônica é aquela que vai lentamente ocluindo os vasos e o paciente vai se queixando devagarzinho de dor ao caminhar. Então, assim, ele chega e fala, doutora, eu caminho 100 metros ou 200 metros, eu vou do meu quarto até a cozinha e eu já sinto dor. Eu não consigo, eu tenho que parar no meio do caminho. Eu vou andar um quarteirão, eu tenho que parar na metade do quarteirão, aí a dor alivia e eu continuo e termino o quarteirão.
Então, é mais ou menos isso, que é a dor que a gente chama de claudicação intermitente. Porque ele caminha, tipo, ele manca, começa a mancar, tem que parar e alivia a dor quando ele para e aí ele consegue caminhar mais um pouquinho. É o primeiro sintoma da trombose arterial, essa claudicação. Então, nesse nível, aí ele começa o tratamento clínico e faz parte do tratamento clínico uma caminhada assistida, que é isso, é exatamente isso. Você deve caminhar, doeu, para, aliviou a dor, caminha mais um pouquinho, doeu, para de novo, caminha mais um pouquinho. Então, não é porque dói que ele vai parar de interrompe. Aí ele tem, junto com todo o tratamento, é claro, né? Junto com o tratamento que vai ser indicado para ele, com medicações específicas, e ele, mesmo assim, o exercício é benéfico para ele, para ajudar aquela circulação, o pouquinho de sangue que chega vai ser ajudado, vai ser favorecida a circulação com a atividade física. A atividade física, ela faz com que a circulação colateral que é desenvolvida nesse paciente, que o sangue tem dificuldade em chegar lá no pé, a atividade física faz com que esses vasinhos que se desenvolveram, eles fiquem mais eficientes em levar esse sangue até o pé. Certo? Então, pode e deve, só que de formas, né, específicas. Basicamente isso. Não forma orientada. Tô orientado. Não, mas a gente tá aqui para isso mesmo. Eu acho importante a gente saber tudo. E, assim, saber tudo. É muito Oi, bom. Lulu, uma priminha. Prazer. E a família dando fogo. Ótimo. Fica aí, gente. Tá legal. Alguma pergunta? Algo que você queira saber? Isso. Porque senão eu vou te devastar com perguntas. Eu tenho um monte. Não, eu tenho. Primeiro tenho uma pergunta aqui para você em relação que eu já até tinha te falado. Aliás, eu falo sempre. Felipe, a gente tem que fazer atividade física, mas a gente está numa quarentena que tudo afeta a mente, afeta a nossa vida como um todo, e a gente fica, às vezes, com preguiça demais de fazer uma atividade física. Ainda mais que não é ao ar livre, não tem o incentivo de ir para uma academia, de ver gente, sei lá. Às vezes tem gente que, né, precisa desses impulsos para conseguir fazer atividade física. E a gente tem que fazer em casa. Como vencer a preguiça? Eu já tinha te antecipado. Você já me perguntou. Você já me perguntou. Como que a gente vence a preguiça, que a inércia, a vontade é de ficar em casa e de ficar deitado, de ficar sem fazer nada. Eu uso uma expressão, eu chamo de ladrão de trem. A gente tem um monte de ladrão de trem, né? Tem sofá, televisão, celular, tudo isso é ladrão de trem. Tudo isso é ladrão de trem. Mas melhor coisa, o que eu posso salientar é ter uma rotina. As pessoas confundem rotina com monotonia. Monotonia é uma coisa, rotina é outra, totalmente diferente. Rotina é extremamente importante. Se a gente não tiver rotina, basicamente, a gente não consegue otimizar tempo, não consegue organizar o nosso tempo, né? Eu estou lendo um livro muito bacana do Mário Sérgio Cortella. No frio, então. Ela mora em Belo Horizonte. Lá deve estar bem mais frio que aqui. Lá tá, com certeza. Com certeza. Mas, a minha sugestão é colocar na agenda. Coloca na agenda. É compromisso. Como se fosse trabalho. A primeira coisa que eu posso dizer, coloque na sua agenda como um compromisso mesmo, é assumir um compromisso com você. Escreve, deixa na porta da geladeira, coloca no quarto, para te motivar a atividade. E para te lembrar. Você esqueceu? Coloca lembrete no celular. A gente precisa ter rotina. A gente tem rotina para levantar, a gente tem rotina para trabalhar, a gente tem, por que não, rotina para atividade? Meia hora. Eu digo que, assim, o suficiente, meia hora. Mais do que meia hora, às vezes, você não tem. Tá bom, não tem, mas pratique, faça meia hora. Né? A OMS pede para que você faça meia hora 3 vezes por semana. Tira esse tempo para você, para se cuidar. Né?
Segunda coisa, buscar algo que você goste de fazer. Sabe? Algo que te dê prazer em fazer. Felipe, eu não gosto de força, não gosto de musculação, não gosto de treinamento funcional, mas eu gosto de dançar. A gente tem um monte de live acontecendo, um monte de coisa pelo YouTube, pelo Instagram, de academias e professores dando aula de dança de forma gratuita. Então comece com atividade que você goste. Para depois partir para algo que seja mais eficiente. Para o seu caso, por exemplo. Então, comece com algo que você goste. Gosta de dançar? Comece a dançar. Você gosta de yoga? Vá praticar yoga. Você gosta de baralho, gente. Baralho não é esporte, tá? Eu tenho um amigo que fala que a única coisa que ele gosta é de baralho, mas baralho não é esporte. Não vale. Luciana, vai dançar, tá vendo? A Luana falou que funciona, e funciona mesmo, gente. Coloca na agenda, tá? Outra coisa, marcar compromisso com alguém. Se comprometer com outra pessoa. Se comprometa com o marido, com a prima, com a amiga. E fazer live, as duas, né? Videochamada. A gente consegue fazer por videochamada hoje, né? A gente evoluiu. Gente. A gente evoluiu, a gente foi obrigado a evoluir 50 anos em um, né? Começar a trabalhar por vídeo. E esse irmão até perguntou, aí mais para trás um pouquinho, eu falei que eu ia tentar explicar, de como tem sido esse momento, né? E a gente tem conseguido fazer. A gente tem conseguido trabalhar e orientar, claro, salvo todas as limitações do ambiente, do espaço, né, que a pessoa está, que ela escolhe treinar, e basicamente ela está treinando em casa. Jorge, fica aí, que a live tá bacana. O Jorge, super odontólogo, fica aí que tá legal. Então, é muito importante que a pessoa se programe para treinar, sabe? Que busque, se ela vai fazer um trabalho de força, que ela busque orientação de um profissional capacitado. Eu acho que a gente tem um monte de gente se exercitando na internet, um monte de live que já ajuda muito, mas a gente ter com quem contar é muito importante, sabe? Ter uma pessoa que conhece o seu quadro, que te conhece as dores, aonde dói, o que você precisa trabalhar, seu histórico de saúde, seu histórico de atividade, favorece muito para que você não tenha dores. A principal causa de evasão de atividade física é dor. Dor muscular, dor articular, o treino ficou pesado demais, ou fez o exercício errado. A gente precisa colocar na cabeça das pessoas que a atividade ela precisa ser orientada. Ela precisa de orientação. Caminhar é ótimo. Caminhar, para quem ainda tem problemas circulatórios, é fantástico. Mas até para caminhar a gente precisa de orientação, sabe? E eu acho que isso leva, todas essas possibilidades levam a que a pessoa consiga colocar na rotina dela, colocar no dia dela a atividade, tá? E vencer a preguiça de treinar. E eu não vou falar que eu não tenho preguiça de treinar. Eu também tenho. Mas eu sei que, para mim, é uma válvula de escape. Para desestressar nesse momento louco que todo mundo está vivendo. Sabe? Melhora a qualidade do sono, o humor. É ótimo, sabe? Só a gente pensar a bomba farmacêutica que nós temos aqui de diminuição de cortisol, melhor elevação dos hormônios de prazer, serotonina, endorfina, dopamina, ocitocinas, isso tudo a atividade promove. Depois a atividade é ótima, difícil é começar. Mas dica, rotina, buscar o que você gosta para começar e se comprometer com alguém. E um incentivar o outro. Eu acho que é basicamente isso. As 3 dicas que eu poderia dar para conseguir levar a atividade para frente. Ótimo. Adorei. Tem que botar em prática agora, né? E a gente tem um horário. Pode falar, a gente tem um horário. Terça e quinta, 7h30 da noite. Não é? É verdade. E eu encho o saco, eu mando mensagem para saber se a gente vai treinar. A gente precisa comprometer com alguém.
Isso aí. Verdade. Felipe, faltam 17 minutos. Não, vamos tentar acelerar. Pergunta, depois eu pergunto para você. Que me fizeram. Primeiro, deixa eu conferir aqui. Uma pergunta que fizeram sobre meia elástica esportiva. Para que serve a meia elástica esportiva? Eu vejo muita gente usando a meia para correr, para caminhar. Ela tem realmente efeito, né? Então, acho que essa eu vou responder. Responde, por favor. Se eu puder, qualquer coisa eu complemento, mas por favor. Minha mãe está até agora tentando entrar, tadinha. Tadinha. A meia elástica, existe a meia elástica tradicional, que a gente usa no consultório, pós-procedimento, pós-cirurgia, enfim, essa é uma. E existe a meia elástica esportiva, que ela tem tecido diferente para dar mais... como é que fala? Adaptação ao movimento, o tecido é diferente para ter mais transpirar e não aquecer tanto o membro, que a gente não quer que o membro fique aquecido, né? O próprio corpo já está aquecido no momento da atividade física. Se você for promover mais aquecimento ainda, isso pode fazer mais vasodilatação, enfim. A gente não quer o aquecimento. Então, tem um tecido adequado, a compressão adequada, o tamanho adequado. Ela tanto pode existir, ela polaina, que ela não vai no pé, ela vai só do tornozelo até abaixo do joelho, e pode ela ser a meia completa mesmo, que vai lá do pé até abaixo do joelho, tá? Então, existe a diferença de compressão, de tamanho, de modelo e tecidos. Ela serve para quê? A meia elástica esportiva, ela tem a mesma função da outra meia, né? Só que adaptada para o esporte. Ela tem a função de fazer a compressão, que eu falei da questão da água, né? Na atividade na água. Então, ela faz essa compressão de fora para dentro, comprimindo os vasos mais superficiais, fazendo com que o sangue dessas veias mais superficiais, que são veias que têm menos utilidade, vamos dizer assim, no retorno venoso, faz com que esse sangue que fica, né, pairando por essas veias superficiais, que ele vá para as veias mais profundas. E com o movimento, que eu falei que o movimento, a contração e relaxamento dos músculos de forma, né, em cadeia, que é caminhada, corrida ou bicicleta ou qualquer atividade, vai promover, faz com que esse bombeamento venoso aconteça de forma mais eficaz, né? Então, o retorno venoso ele é potencializado com o uso da meia por isso, por comprimir os vasos superficiais, comprime também os profundos, fazendo com que o retorno venoso seja favorecido. E retornando o sangue das veias de forma mais eficaz, faz com que os radicais livres, os metabólitos, né, todo aquele processo meio que promove dor após o exercício ou durante o exercício, que isso seja amenizado. Cientificamente, Felipe, estudos mesmo, assim, demonstrando, não tem. Você deve ter procurado também. Não tem. O que se tem é relato de atletas que também não tem estudo falando se melhora a performance, consegue melhorar, correr mais, melhorar o tempo, melhorar a distância que consegue correr, enfim. Não tem estudo científico também. O que tem é relato das pessoas, dos atletas que utilizam, que melhora a performance devido ao fato de melhorar a dor. Então, o atleta que correria uma certa distância começaria a sentir dor muscular mesmo, fadiga muscular, relata que essa fadiga melhorou. Então, aí, devido a isso, melhora a performance. Então, a gente acredita que seja devido a todos esses fatores que eu falei em relação a melhorar o retorno venoso, né? Então, a meia elástica esportiva está indicada para atletas e para atletas não profissionais, vamos dizer assim, que somos nós, né? Meros mortais, vamos falar, que a gente quer fazer uma corridinha, quer fazer uma caminhada, quer melhorar a circulação ao mesmo tempo. Quem tem varizes, quem não tem, é favorecido.
Aí eu estava perguntando assim, a gente teve uma pergunta, qualquer pessoa pode usar meia elástica? A pergunta foi em geral, então a resposta também vai ser, não é qualquer pessoa que pode usar meia elástica. Não é, eu falei da doença arterial, né? Então tem gente que não pode usar meia elástica, por isso tem que ser, mais uma vez, individualizado, né? Tem que passar, se você acha que tem alguma dor que precisa ser avaliada por um cirurgião vascular, é melhor que seja feita essa avaliação antes de você sair. Deu uma falhadinha. Eu acho que deu uma falhadinha. Acho que tá travando. Oi, Felipe? Aí, voltou, voltou. Voltou. Aí, Eu não estou te vendo. Tá. melhor, Até voltou, que voltou. tava demorando a dar uma travada, alguma coisa, né? Isso é nas internet, gente. As Coisas de internet. estão sobrecarregadas com tantas lives, mas é assim mesmo. E para você, Felipe, me perguntaram Tinha se alguma para pular mim? corda, né? Logo você que fala que não gosta muito de pular corda, né? Eu não sei pular corda. Você não sabe. Entendi. Mas eu não sei pular pode corda. perguntar. Eu pulo sem saber. Eu falo que não É assim tem mesmo. contraindicação e ela não causa varizes, né? Não é causa. Ela em pessoas que têm predisposição a ter varizes vão ter, independente de você ser um atleta, às vezes, e se tiver que ter, vai ter. E eu falo assim que tem a parte genética muito predominante, né? A predisposição genética é muito forte para o surgimento de varizes. A gente vê em jovens, em meninas jovens, antes de ter filhos, em pessoas que são extremamente ativas fisicamente, fazem atividade física regular, com peso ideal, enfim, e tem varizes. Então, tem a parte genética muito importante. E pular corda é mais uma atividade física que tem contração, né, Felipe? Que faz dorsiflexão, que faz como é que fala? Flexão dos dedos, todo esse bombeamento da panturrilha, todo trabalho né? de Que é o coração flexão da perna, né? A panturrilha é o coração da perna. Então, minha mãe entrou. Mãe, conseguiu. Que bom. Então, mexer a panturrilha, que é o que basicamente a pular corda exige, né? Trabalho de pular corda exige. Pelo contrário, só faz bem. O impacto tem muita gente que questiona o impacto, né? Não tem nada cientificamente comprovado de que a pular corda ou step, antigamente falava do step, de atividades que faz causar varizes, tá? Pelo contrário, a gente associa varizes ao sedentarismo, ao sobrepeso, a essas outras questões, e não por qualquer atividade física. Ótimo. Era uma pergunta que eu tinha, se o trabalho de impacto aumentaria a possibilidade do aparecimento de varizes, ou sei lá, ou só para quem tem predisposição genética, enfim. Isso, mas você já acabou de responder. E eu falo assim, Felipe, que tudo que visa saúde faz bem. É claro que assim, eu falo, academia, musculação, por exemplo, né? Puxar peso. Todo mundo fala, o peso. Tem o peso que a gente vai limitando com as nossas limitações, respeitando os nossos limites, e tem o peso de halterofilista, né? Que eu acho que um halterofilista não visa saúde especificamente, ele quer vencer uma meta, ele quer... O objetivo dele é outro. Ultrapassar um limite dele, né? Então aí eu acho que faz uma pressão, atividades que exigem uma carga extenuante, uma carga muito maior do que você consegue, que faz uma pressão intraabdominal muito grande, que aí sim pode, isso de forma repetitiva, né? Se for uma coisa muito frequente, um exercício que faz todo dia, várias vezes ao dia, aí sim pode predispor pelo aumento da pressão intraabdominal, dificultar o retorno venoso e aí
formar varizes, principalmente em quem tem predisposição. Mas não é por isso que alguém vai parar de fazer atividade física, é só fazer da forma adequada. Da forma adequada. Então, excesso, atividade, carga em excesso ou alta intensidade pode provocar. Exato. Ó, a Bruna fez uma pergunta aqui, também é professora. Ela fala que quando corre, a mão incha. Tem algum motivo ou estratégia para melhorar? Vasodilatação mesmo. Acho que por vasodilatação, durante o exercício a gente, né, sente às vezes uma coceira, né? Você vê a mão tá vermelha. Eu tinha uma aluna que sentia muita coceira, pernas, por conta da vasodilatação. Isso. Então, tentar também movimentar e melhorar o retorno venoso também dos membros superiores, né? Que a gente está falando das pernas. Então, e aí a gente lembrar que os braços também são importantes. Excesso de varizes pode causar trombose venosa? Pode. Excesso de varizes, sim. Pode. As varizes são do sistema superficial. É que não dá tempo de falar tudo, né? É muita coisa. Nós temos 8 minutos aí, parece. Profundo, mas eles estão interligados. Então, uma trombose que está na veia... Aí eu já vou extrapolar. Na veia safena. Não, vamos lá. Ela pode, né, devido às varizes, ela pode migrar para o sistema profundo e, assim, dar trombose devido às varizes. O sangue parado é o que aumenta a chance de ter trombose venosa, né? Resumindo. Então, varizes que são varizes, são veias dilatadas, insuficientes, que o sangue fica parado dentro dela e tem dificuldade para retornar, né? Então, são veias que têm mais uma dilatação. Então, o sangue fica lá meio que parado nela. Então, aí, isso eu falei, o sangue parado pode causar trombose. Então, tem risco sim, aumenta o risco sim. Teve mais perguntas? Doutora Carolina, posso falar? Acabei de falar das meias esportivas, Carol. Acho que sim, venoso. Ótima pergunta, Carol. Alguém já tinha feito na parte esportiva, na parte de atividade, foi feito um estudo com alguns corredores na maratona de Boston. E aí fizeram uma avaliação, claro, que é muito subjetivo ainda, né? Mas fizeram uma avaliação, pegaram um grupo de atletas de elite que estavam correndo sem sem a meia esportiva, ou sem o canelito, como popularmente conhecido, e um grupo que estava correndo com a meia ou com o canelito, enfim. O que chegou à conclusão, nesses atletas, e a gente está falando de atleta de elite, está falando de uma outra perspectiva dentro da atividade, né? Chegou-se à conclusão que esses atletas tinham uma maior eficiência na remoção de lactato, de ácido lático, que é aquele que é produzido ali por conta do gasto, do processo oxidativo, né? Então, você tinha uma maior eficiência na remoção desse ácido lático. Então, uma taxa de recuperação muito mais alta nesses atletas que usaram as meias esportivas nos que não usaram as meias esportivas. E aí, depois foi feito, assim que terminou a prova, foi feita uma análise que eles chamam de pico de lactato. Esses atletas de elite que usaram a meia teve ali um instante pico de lactato muito depois dos atletas que não usaram a meia esportiva. Subentende-se que pode ter melhorado performance, porque esses atletas usam o ácido lático também como fonte de energia, né? Ele também é usado depois, durante a atividade, como fonte de energia, que pode ter melhorado performance devido à diminuição de fadiga muscular, enfim. Mas como você disse, eu acho que até para o uso de meia ou canelito, enfim, esportivo, a gente precisa de uma orientação. Até para o uso de meia, eu acho que é necessária a orientação de um cirurgião vascular para se usar. Isso, a meia também ela faz a contenção muscular, né? Eu falei da veia, faz a compressão, mas ao mesmo tempo contém o músculo e diminui as vibrações, né? Essas vibrações durante a atividade de uma corrida, numa maratona, vamos pensar assim, podem levar a lesões, né, Felipe? E dor, enfim. É isso. E também é mais uma utilidade do
canelito, da meia. Agora, Felipe, também não é qualquer meia esportiva que tem essa função que a gente está falando. Eu mesma já fiz poucas corridinhas de rua e a gente ganha, né? Um canelito, e nem todos, tem uns que são um tubinho retinho, sim, e a minha panturrilha faz isso aqui, né? E você tem uma panturrilha em cima e menos embaixo, e vai fazer um efeito contrário. Então, é mais uma coisa que, igual eu falo, vamos usando, sai usando tudo, comprando meia ou ganhando meia, usando de qualquer forma, qualquer modelo, que nem todas vão fazer essa compressão adequada, que é de baixo para cima. Às vezes comprime mais em cima e dificulta, enfim. Isso aí. Tá travando. Nós vamos voltar, nós estamos quase acabando. A Sabrina tá voltando aí. Nós temos 3 minutos para acabar. Esperar ela voltar. Olha, irmão. Então, deixa eu responder a irmã da Sabrina. Ela me perguntou nesse momento, lá em cima, lá no começo, enquanto a Sabrina... sobre esse momento de pandemia aí, como a Sabrina caiu. Vou esperar ela voltar, enquanto isso eu vou responder. Gente, como é que tem sido, né, a atividade aí nesse momento e como é que tem sido iniciar, como é que tem sido feita a avaliação, né, do pessoal. Eu tenho dado aula para pessoas que nunca fizeram atividade que eu nunca vi pessoalmente, tá? Nesse momento. Eu tenho alunos, duas alunas, para ser mais exato, que iniciaram durante esse período de pandemia, de isolamento social. Uma delas nunca tinha feito nenhum tipo de exercício. E aí o objetivo com essa aluna principalmente, a gente iniciar com a atividade, então exercícios de fácil execução, de fácil compreensão, para que essa aluna desenvolva uma melhor coordenação motora, uma melhor consciência corporal, para que a gente introduza aos poucos exercícios de maior complexidade, né? Nesse momento, a gente tem... a Sabrina está aqui me perguntando se caiu. Sabrina, entra de novo aí para a gente começar, a gente terminar aqui, aliás. E aí, a gente tem alguns fatores, né? O trabalho online, ele dificulta um pouco, mas dificulta a orientação, a visualização. Então, a gente pede para que o aluno tenha uma maior atenção, que ele foque, que ele preste atenção, que ele desligue os outros aparelhos, tá? As aulas por vídeo possuem, a Sabrina está voltando, possuem algumas dificuldades, mas a gente está contornando, né? Exercícios, a gente tem trabalhado exercícios com elásticos, com borrachas e extensores, trabalhos mais simples que demandem uma melhor coordenação e capacidade técnica. Mas tem sido, sim, uma ótima estratégia nesse momento e tem dado bons resultados. Tem alunos, olha, pessoal, eu tenho 30 segundos, tem alunos que têm tido excelentes resultados. Quero agradecer todo mundo que teve por aí 20 segundinhos mais, e Sabrina não vai poder voltar, vou agradecer em nome dela. A gente promete tentar fazer uma outra live, porque a gente tem mais um monte de questão para responder. Agradeço a todo mundo que esteve por aí, que mandou pergunta, que nós não conseguimos, nós vamos tentar responder pessoalmente ou por outra live, tá bom?